Ainda falando em esportes, a natação é muito indicada para todas as idades e pode ter efeitos surpreendentes. Um atleta de Rio Preto encontrou nela o caminho para se recuperar de uma cirurgia e também para muitas conquistas. Escreveu até um livro. Mergulho na piscina levou Fernando a conseguir superar as dificuldades no meio da trajetória. Uma delas foi uma cirurgia na coxa esquerda, que o impedia de praticar atividades físicas que antes faziam parte da rotina dele. E quando eu era mais jovem, fui atleta de natação, competia. E depois eu fiquei muito tempo correndo e treinando karatê. Eu estava na faixa marrom, treinando para preta e estava correndo, fiz algumas provas. Aí chegou uma época que me travou, teve um pinçamento de nervo na coxa, chama meralgia parestésica. Eu tive que fazer uma cirurgia. E aí, como eu não conseguia ficar muito tempo parado, sem fazer esporte, aí a natação me trouxe um certo conforto, porque correr doía bastante a perna. Aí eu voltei a nadar. Isso aí faz 10 anos, mais ou menos, que eu voltei a nadar com regularidade. Após superar a limitação por conta da cirurgia, Fernando descobriu que a natação poderia ser um caminho de retorno para a prática esportiva. Tanto que toda a experiência foi parar em um livro, onde ele relata em 414 páginas toda a experiência vivida embaixo d'água. Acabei me interessando por águas abertas. Na ocasião, eu estava morando em Brasília. E Brasília tem o Lago Paranoá, que é um lago gigante. Se tem uma ideia, se der o contorno em volta do lago, dá 100 quilômetros. E aí eu fazia travessia. Comecei em águas abertas, que teoricamente é águas abertas, no Lago Paranoá, e aí me interessei. Aí fui aumentando as distâncias aos poucos e fui treinando mais sério. Eu comecei a fazer provas de 1.500 metros, 3.000 metros. Eu fiz prova até a noite de 3.000 metros. Dá um medo, viu? Nadar no mar à noite é complicado. E depois ainda eu fui morar em Florianópolis, que aí eu comecei a nadar no mar. Morei 3 anos e meio em Florianópolis, fazia travessias de 4 quilômetros, ia até uma ilha, dava a volta na ilha e voltava. Aí comecei a gostar mais ainda. Depois ainda fui morar 1 ano em Maceió. Aí nadava todo dia só no mar, lá eu não nadava em piscina. Aí fiz um grupo de amigos, a gente acordava super cedo, nadava, depois ia trabalhar. E quando eu cheguei em Rio Preto, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma piscina. Este preparador físico lembra que a natação é um esporte que oferece muitos benefícios a quem pratica. Trabalhar toda a musculatura do corpo, trabalha a parte de coordenação motora, socialização, que é muito importante hoje em dia, né? Muita gente no celular, tudo esquece um pouquinho do ser humano ao lado, né? Então a natação tem esse vínculo. Parte de consciência corporal, para as crianças principalmente, né? As crianças hoje em dia é difícil trabalhar o corpo, então a gente trabalha bastante isso na natação. O rolamento, pulos, saltos, posições diferentes, condicionamento físico é muito importante também, entendeu? E só tem benefícios, né, a natação. Especialista há mais de 20 anos no esporte aquático, Tiago vê as atividades nas piscinas como uma aliada no processo de superação de traumas. Felizmente, o índice de afogamento no Brasil é muito alto, né? Às vezes imprudência, às vezes a pessoa acha que pode, às vezes não pode atravessar. Às vezes uma metragem, num açude, num rio, praias lotadas, final de ano agora. Na minha opinião, como educador físico, é primordial, quanto mais cedo você aprender a nadar, principalmente a parte de sobrevivência, para mim é essencial. Eu acho que esse índice vai cair muito, muito, muito. Tem muita gente que chega para a gente aqui com algum trauma de infância. Alguns adultos principalmente, né? Que tem medo de mergulhar até o rosto na água. A gente trabalha isso, isso é uma superação, isso é muito importante para o nosso dia a dia, né? A natação, para quem não conhece, acha que é só chegar a um esporte e tal, mas a natação traz muitos benefícios, principalmente para a cabeça. Ele desenvolve diversos neurônios, é o esporte que mais faz isso, recupera neurônios perdidos também. É o esporte que mais traz isso, e quando você está nadando, você está numa espécie de meditação, porque só escuta o barulho da água, você tem que se concentrar na contagem, então tudo isso é muito bom para acalmar. E o principal, você fica 1 hora sem mexer no celular e fica focado em você mesmo. Benefícios que levaram o nadador a se dedicar ainda mais ao nado com séries de até 500 metros. Estratégia que resultou em medalhas por participações em várias provas e campeonatos. Eu fiz uma prova recentemente, lá em Pereira Barreto, peguei 2º lugar na minha categoria, 10 quilômetros nadando no canal de Pereira Barreto, que liga os 2 rios, do Rio Paraná ao Rio Tietê. Fiz em 2 horas e 14 segundos.
Um novo recorde para você. Para mim foi excelente, porque o ano passado eu tinha feito, mas tinha feito com um tempo mais longo. O que a natação representa hoje para você, a água, enfim? Hoje é qualidade de vida e eu estou investindo na minha saúde. Outro dia foi até engraçado, eu fui no médico e ele falou, você toma algum medicamento? Eu falei, tomo, cloro. Todo dia eu tomo cloro, porque eu pratico umas 6 vezes por semana, então para a cabeça e para o corpo, a melhor coisa. Sem sombra de dúvida, é um excelente esporte, muito completo, né? Faz bem para o corpo todo, de uma maneira geral. Agora, principalmente crianças em formação, problemas respiratórios, bronquite, alergias, a piscina é maravilhosa. Você já deve ter ouvido isso do pediatra que você leva teu filho, a tua filha. Então, se você puder, coloque na natação. Sem contar que tem que aprender a nadar, né? Numa hora de emergência, a gente tem que saber se virar.